turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, a primeira do ano de 2022, né? É a nossa primeira live hoje, quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. É a live número 242, mas é a primeira live do ano. E o meu convidado hoje é Lucas César com Z, né? Do canal do LC, que é um canal independente sobre o Esporte Clube Bahia, um canal que fala sobre as coisas do nosso tricolor de aço. E a gente combinou, porque eu achei que seria interessante começar exatamente por essas coisas que têm acontecido com o Bahia nesses últimos dias, desde o rebaixamento para a Série B, né? A conversar sobre o que o Bahia está fazendo, o que o Bahia está contratando, o que o Bahia está definindo para a temporada de 2022. Mas, se você me permite, Lucas, eu vou começar um pouquinho diferente. A gente vai entrar, claro, porque o tema é esse mesmo, né? Mas eu queria focalizar os últimos assuntos, iniciar pelos últimos assuntos, os últimos problemas, né? Que são exatamente aqueles que envolvem a Babor. A Babor que esteve no sábado no centro de treinamento do Bahia, no centro Evaristo de Macedo, né? Ali em Dias D'Ávila, uns dizem que é Dias D'Ávila, outros dizem que é Camaçari, mas é o CT do Esporte Clube Bahia. Deixa eu ver se você consegue deixar a sua câmera tranquila aí, para a gente não ficar... Pronto, agora sim. Sim, então, e o que ocorreu ontem, né, com a manifestação da Babor ali no Campo Grande, próximo ao prédio onde reside o presidente Guilherme Belitani. Eu queria começar por esses assuntos para que a gente possa... Agora foi eu aqui que você querer chutei a parte de baixo da... Mas tudo bem. Para que a gente possa, então, entrar nos outros assuntos também, né? Principalmente naquilo que diz respeito à formação do elenco para a temporada de 2022, que está nos preocupando muito, porque o Bahia dispensou muito mais do que contratou, né? E é um momento de crise financeira, então realmente traz uma grande preocupação essa situação atual do Bahia. Mas vamos começar pelo que eu falei, pela movimentação da Babor no CT, pela manifestação da Babor próximo à residência, ao prédio onde mora o presidente Guilherme Belitani, que dizem, não tenho certeza, não tenho tanta aproximação assim com ele, ou quase que nenhuma, né, aproximação, mas dizem que na hora ele não estava presente. Dizem que na hora ele não estava no prédio. Foi uma informação que eu vi hoje circulando em alguns apps, né? Alguns apps. Muito bem. O que você achou disso com relação a Babor, as manifestações no centro de treinamento e também lá nas proximidades do prédio onde reside o presidente? Boa noite, Lucas. Obrigado, meu querido, pela sua participação aqui comigo. Você tem um canal independente muito prestigiado por aquele que é tricolor. Um abraço, querido. Um abraço, Tilé. Boa noite a todos e fico feliz pelo convite. Na primeira live do ano, já inaugurando aqui a sua live, né, como convidado. Bom, como eu falei na live ontem no canal lá no YouTube, né, com o Rafael Gordilho e Marcelo Viana, foram nossos convidados ontem. Eu falei o seguinte, eu nunca achei que, assim, o direito de protestar é um direito que é único, certo? Todo mundo pode ter esse direito de protestar. Agora, tudo tem que ter um pouco do limite. Como o próprio Rafael falou ontem, e endossa essas palavras. Eu acho que o local adequado para protestar é no CT. E ainda acho, assim, que o Belitani ele dá muita abertura, né, para que a torcida organizada esteja presente no CT. Né? Então, assim, nesses últimos anos eu não me recordo, né, se eu vi algum outro presidente ter dado tanta abertura, tirando os outros presidentes, né, antes da democracia, né, mas o Guilherme Belitani deu uma abertura muito grande, né, à torcida organizada. Eu, assim, fico preocupado porque fica uma sensação de que a torcida organizada é dona, né, do Bahia, dona do CT, dona de muita coisa, e não é dessa forma que eu vejo. Acho, assim, que o fato de eles estarem presentes no CT sábado era o local ideal, sim, mas a forma que foi feito, não. A forma de você chegar e dizer que vai caçar jogador na residência, ou em qualquer lugar que for, né, acho que não é o local ideal de protesto, né? Não é o local ideal de você falar essas coisas para o jogador. Porque eu falei ainda na live é o seguinte, tem um jogo na Fonte Nova, vamos supor que o Bahia não vence o jogo, o empate ou perca. Aí o cara sai do jogo, vai ter a representação na segunda-feira, ou às vezes até a folga,
Na representação, às vezes, aquele é regenerativo, né? 45 minutos, e aí só vai quem atuou mais de 45 minutos, aqueles vão para academia, fisioterapia, aquele protocolo todo. E aí vem o jogador que se reúne com a família, depois do jogo, vai relaxar, vai jantar, mas não quer dizer que ele não esteja chateado com o resultado, não. É o momento que é pós-jogo, é o momento que ele tem a vida dele, certo? Eu acho que as pessoas têm que entender uma coisa, o jogador não é robô, ele não é máquina, ele tem que viver só de Bahia, viver só de futebol. Ele tem uma vida dele, ele é um trabalhador, ele recebe por isso. Claro que tem jogador que conhece o caráter, conhece o comportamento, né? A gente sabe que ele, de alguma forma, ele não vai ligar muito para o resultado. Mas, na maioria dos casos, o jogador sente. O jogador não quer perder, o jogador não quer deixar de ser campeão. Né? Então, acho que o fato do protesto não é o protesto em si, é a forma como foi feito. E o local de ir para a residência não é o local. Porque vamos supor que você é presidente, né, e a torcida organizada vai para sua casa para fazer o protesto. Só que você também não está. Só que aí você tem sua família, né, tem seus netos, né, tem toda a sua família em casa, só que seus netos também não vivem futebol. Sua família não vive o futebol como você vive. Seus vizinhos não vivem o futebol. Não torcem para o mesmo time que você é presidente. Né? Então, assim, ele acabou envolvendo pessoas que não tem nada a ver. Imagine o cara que foi trabalhar o dia todo, cansado, quer chegar em casa só ter um momento com a família, jantar e tal. E aí chega um momento que se depara com tudo organizada no portão. Né? E o cara que tem a ver com isso, tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, as coisas têm que ser uma dosagem. Eu não estou dizendo que a torcida está errada em protestar. Todo mundo chateado com a meta do Bahia, eu também estou. Né? Mas acho que as coisas têm que ter o seu limite, né? Tem que ter um pouquinho de cautela, né? Tem que ter um pouquinho de tranquilidade no momento de fazer as coisas, cobrar. Né? O cara, se você ter, olha, a gente está chateado, vocês caíram, a gente deu apoio, a gente enfrentou pandemia, enfrentou muita coisa, mais de 30 mil no estádio, e vocês caíram para a Série B. A gente vai estar apoiando, mas vai cobrar. Quero todo mundo aqui correndo por todo mundo, certo? Todo mundo correndo atrás da bola, todo mundo unido, certo? Cada um pelo seu jeito, né? Cada um pela forma que você é unido, né? Cada um correndo para um mesmo lado, né? Então a forma de cobrar é essa. Não é você chegar e ter que vai caçar o cara na residência. Isso não é o maior absurdo. Acho que a forma que foi feita tirar o protesto não é da forma que eu concordo. Eu ouvi até alguns companheiros da crônica esportiva fazendo também as suas análises, né? E o pessoal, na verdade, uma boa parte daquelas pessoas que eu tive a oportunidade de ver e ouvir, essa boa parte que eu estava me referindo, eu concordo exatamente com o que você disse. Né? Porque o local, na visão de um modo geral, seria o CT ou principalmente no estádio, na Arena Fonte Nova. Seria o local de cobrança, porque é o local onde o clube joga. Né? Mas você não acha que a diretoria colocou um pouco de fogo na história quando falou que ia dar queixa na polícia? Né? Você não acha que faltou um pouco de habilidade, ou faltou habilidade no sentido amplo, no sentido de se conversar tal, e não ter esse tipo de reação? Porque, veja bem, se o cara é sócio, ele não está invadindo nada, ele também é dono daquilo ali. Porque se passou uma versão de que a Bambolê invadiu, esperou o portão abrir e, num determinado momento, lá o portão abriu para algum carro entrar e a Bambolê invadiu. Que teria tido imagens do DAD. Eu até concordo com meu amigo Nestor Meire Júnior, que provavelmente será o candidato da oposição nas eleições de dezembro de 2023. Nestor tem uma história belíssima no Bahia, né? Livros publicados, tem até aí o terceiro livro de Nestor, Bahia da Felicidade, 90 anos. O último foi aos 70. Então, algumas coisas saíram de forma equivocada no livro, depois ele chegou e viu. E aí ele está fazendo um livro corrigido, completamente corrigido, com os 20 anos, de 70 anos do clube para os 90, atualizando com esses 20 anos, um livro belíssimo. Né? Nestor, ele fez um comentário dizendo exatamente isso, né? que usar as imagens através do DAD. O DAD, ao invés de estar filmando os jogadores, filmando os treinos, para poder fazer uma avaliação, estava preocupado em filmar a porta, porque a Babu poderia entrar. Né? Estou fazendo uma abordagem assim.
Então, eu já penso um pouquinho diferente. Eu acho que não pode ser considerado como invasão pelo fato que ali tinha muitos sócios do clube. Se o cara é sócio do clube, ele não está invadindo nada, ele está no ambiente dele também. Né? Porque aqui para nós, viu, Lucas, esse negócio de brigar com o torcedor, para mim é tiro no pé. Estou falando aí como se eu fosse o presidente do clube, estou falando como se fosse o presidente da associação, da instituição. Né? Uhum. Você briga com o torcedor é aquele que sustenta o clube, pagando o seu título de sócio mensalmente, muitas vezes até tirando um prato de comida do mês para poder conseguir aquele dinheirinho para pagar o título de sócio, né? Gastando com seus ingressos, às vezes tendo que comprar ingressos para ir para jogo aqui ou fora de Salvador. E aí também tem aquela coisa de comprar camisas, tudo isso é dinheiro que representa para o clube. Né? Se o dinheiro da camisa, por exemplo, não é o total, mas tem um percentual grande que é do clube. Então, assim, dar um tiro no pé, você querer brigar com o torcedor, falar que vai dar uma queixa na polícia. Eu acho que houve um exagero, porque até aquele momento ali, não houve exagero nenhum da Bamor dentro do CT. Nenhum. Não houve, a não ser a fala, aí eu concordo com você, a maneira de se comunicar. Dirigir. Né? A maneira de se dirigir ao grupo. Né? Assim, mas eu digo, não houve nenhuma agressão física. Então, o cara também está lá de cabeça quente, é torcedor, é apaixonado, entendeu? Então, mas não houve agressão, então para mim está tudo bem. Só realmente falas, digamos, desconexas, né? No sentido de que deveria ter sido dito lá e tal. Vai para frente da casa de Guilherme, acho que muito mais pela reação de ter se dito que queria dar ou deu uma queixa na polícia, né? Aí houve essa reação, mas também não houve agressão a ninguém, que eu tenha visto. Eu vi foi muita zoada, muito palavrão, alguns fogos até, Adrianito, né, alguns fogos, tá? A polícia presente lá, que foi chamada para dar segurança, mas a polícia não interviu em nenhum momento, porque não houve nenhuma manifestação mais agressiva de ninguém, né? Então, você não acha que isso pode ter sido, digamos assim, se excitou mais a situação, se criou um problema maior a partir do momento que você disse que ia dar uma queixa na polícia? Eu acho que sim, porque o torcedor ele já está chateado, né, por causa do ano de... Aliás, na verdade, não é só o ano de 2021. É desde quando o Belintani ele utilizou as redes sociais para prometer reformulação no elenco, prometer um monte de coisa e que nada disso foi cumprido. Né? Então o torcedor esperou muito, talvez assim, 2019 foi aquele ponto da curva, assim, vamos dizer assim, no sentido do primeiro turno, que o Bahia foi no primeiro turno brilhante, se não caiu porque foi um fator decisivo ter feito uma campanha muito boa no primeiro turno, tendo entre os 10 do campeonato. E aí depois veio 2020, onde houve o momento da pandemia, e aí teve aquelas incertezas, né, do futebol, do calendário, e aí depois que começa, né, ter a retomada do campeonato com as contratações erradas, né, de montagem de elenco mais uma vez, 2021 da mesma forma, tanto que deu com o rebaixamento. Então foi muita promessa que o Belintani não cumpriu. E depois teve essa situação do CT, onde ele começa a ver de uma forma como uma invasão e brigando com o torcedor que está chateado. O torcedor, sendo organizado ou não, o torcedor do Bahia hoje está chateado com o Bahia. O próprio Bahia, dentro de campo, né, que vai ter que reverter esse sentimento do torcedor. É dentro de campo, é fazendo gol, né, é vencendo jogos, é sendo campeão, se você é estadual ou mais uma vez regional, você vai fazer uma grande campanha na Copa do Brasil, né, e principalmente o acesso para a primeira divisão. O Bahia não pode ficar mais de um ano na Série B, porque a gente já viu o reflexo de um rebaixamento, né, perder receita, sabe que vai ser um ano complicado, o Bahia vai ter que ser criativo, né, para fazer um elenco competitivo para a Série B. Né? Então, assim, o Belintani, ele, vamos dizer assim, colocou uma pimenta, né, nesse acarajé, vamos dizer assim, né, e fez com que a torcida ficasse mais chateada ainda e fosse a residência do presidente. Claro que não tem uma justificativa, né, sobre isso, né, mas, sinceramente, a própria diretoria está assim, Tilly. Eu hoje vi no Twitter, né, uma rede social que eu uso bastante, além do, claro, do próprio YouTube, alguns torcedores que, inclusive, já colocaram fotos, vídeos, questionando o comportamento, né, dos jogadores e ter profissional da comunicação do Bahia, né, ter mandado mensagem para que fosse retirado isso. Hoje o colega, né, se não me engano se foi hoje ou foi ontem a edição do programa de Juliana, onde nosso colega Jair Baraúna,
né, falou sobre essa Foi no situação de programa de que hoje. No programa foi de hoje, hoje. né? Pois é, e que ele critica esse comportamento de profissionais de comunicação ligar para a imprensa, né, para poder a retirada de matérias, de comentários. Aí você está ferindo a liberdade de imprensa. Porque aqui a gente está colocando nossa opinião, coloca aqui a minha, você coloca a sua, a gente vai debatendo aqui, o torcedor que está participando, está assistindo, a gente vai colocar também. Cada um tem a sua visão. Não pode o assessor de comunicação se intervir nessas questões. Inclusive, já vi assessor no próprio Twitter bloquear torcedor porque critica o jogador que eles, na opinião deles, é o melhor jogador do elenco. Inclusive, nem está mais no time do Bahia. Né? E ele bloquear. Esqueceu um pouquinho que ele é assessor, foi pro lado jornalístico, né? Mas no momento quando você é assessor, meu amigo, você tem que se blindar, né, para poder, no caso, só passar as comunicações do Bahia. Resumindo, a diretoria cada vez mais afasta o torcedor do Bahia, né? Era uma diretoria que conversava com o torcedor, né? Era uma diretoria que dialogava com o torcedor, seja sócio ou não, e hoje, cada vez mais se blindando e sequer tem diálogo com até quem apoia essa diretoria. É. Eu vejo assim, eu vejo como um tiro no pé. Senão dizer que vai dar uma queixa na polícia. Ali tinha alguns sócios do clube, se são sócios do clube, não estão invadindo. Na minha visão, viu, gente? Posso estar errado, na minha visão, se são sócios do clube, não estavam invadindo, estavam em um lugar que ele também é como se fosse dono. Né? Se ele é sócio, ele paga, ele colabora, ele contribui. Então, não sei se é o momento que está realmente em efervescência, que está fazendo com que as pessoas percam um pouquinho, né, do sentido de. Porque o Guilherme é um cara muito inteligente. Eu não vou aqui também atirar simplesmente por atirar. Né? Ele é um cara inteligente, é um cara preparado. As pessoas que conhecem ele sabem, dizem, melhor dizendo, sabem não, dizem que ele é um gestor realmente de mão cheia e tal, mas futebol tem suas particularidades. Não é a mesma coisa de dirigir uma Secretaria de Educação. Né? Não é a mesma coisa de ser, digamos, integrante de qualquer órgão municipal ou estadual. Ali ele não tem torcida para contestar ele nada, ali ele é um técnico. Né? É um técnico, é um profissional técnico. Ele é especializado naquilo, em gerir. Mas futebol tem particularidades, são completamente diferentes de qualquer outro tipo de negócio. Né? E entre essas coisas, entre essas particularidades, é a forma de você conseguir se comunicar. O Belitano é um cara que fala muito bem. Né? Bota muitos aí no bolso. Muitos no bolso. Ele começa com aquela verborréia toda dele e tal. É um cara de comunicação fácil. Só que, realmente, ele só tem dado bola fora. Você falou aí de 2020, mas, salvo engano, isso já vem desde 2019, em dezembro. Sabe por que eu me lembro? Em dezembro de 2019, né, que foi a eleição. Foi em 2020. 20. Final de 2020. 2020. 2020, né? Então é isso. 2020, então, isso. Você tem toda a razão. Não foi dizendo 2019, não. É que eu estou dizendo, eu queria contar o seguinte. Eu fiz, acho que na última semana antes da eleição, ele se dispôs a fazer uma live, mas tinha que ser 5 horas da tarde. E eu me lembro que eu fiz essa live com ele, candidato. Já tinha feito com o Lúcio antes. Fiz a live às 5 horas da tarde, ele estava dentro do Museu do Bahia, lá na Arena Fonte Nova. E aí ele saiu prometendo uma série de coisas que iriam ser feitas assim que a eleição terminasse, a partir do primeiro minuto seguinte, não sei o quê. E levou uns 3 meses para começar a fazer. 2 a 3 meses para começar a tomar as providências, até a saída de Serra veio a partir desse momento e tal. Mas realmente, ele não tem dado. Eu não quero nem chamar de incompetência, viu? Embora, no geral, note-se que é isso mesmo, que no futebol ele é incompetente. Como eu estou dizendo aqui, reconhecendo aqui, que ele tem competência em vários setores, né, da administração, principalmente da administração pública, né, mas no futebol realmente tem sido incompetente. Eu não queria nem chegar a esse ponto, mas não é uma agressão, é uma análise do que está acontecendo. Né? Então, essas promessas começaram a não ser cumpridas. Ele veio de um início de pandemia, que foi em março, né? E com 10 meses de pandemia, em dezembro, houve a eleição. A eleição foi até online, né? Não houve ponto físico para que a pessoa fosse votar. Então, essas promessas
foram como se fossem correndo. Eu não gosto de ser injusto com ninguém. Eu reconheço que a pandemia prejudicou em muito o Bahia, mas só que prejudicou a todos. Não foi só o Bahia. Né? Sim, sem O Bahia dúvida. teve um déficit em 2020 de 52 milhões de reais e ele atribuiu a pandemia, e de fato, porque ficou 3 ou 4 meses sem poder jogar. Ou 3 ou 4 meses sem poder nem treinar, 2 meses e pouco sem poder treinar. Depois é que foram liberando os treinos dentro do centro de treinamento, tal, porque o cara estava recebendo através de online, recebendo os treinos para serem feitos em casa, os jogadores. Né? Então, realmente, a pandemia prejudicou muito o Bahia. Prejudicou os outros também. Mas prejudica muito mais um clube do Nordeste, que ele tem limitações de verba, no sentido de conseguir verbas. Né? Os lá do Sul, o Sul Maravilha, como alguns gostam de falar na brincadeira, realmente eles conseguem ter uma forma, né, diferente de conseguir mídia, patrocínio e tal, porque eles estão mais no ponto central da mídia brasileira. É muito mais fácil você anunciar num clube, que o empresário deve pensar assim, no clube do Rio São Paulo, que vai ter visibilidade nacional, do que um clube do Nordeste. Então, o Bahia foi prejudicado em muito com a pandemia. Em muito. Só que aí foi tudo indo por água abaixo, indo ralo abaixo, até culminar com a queda para a Série B. E o que é pior, agora, como você bem falou aí, não foi com essas palavras, acredito eu, mas Sim. sim, Fortaleza e Ceará, porque tem, primeiro, um cidadão está comentando a Mercur, a Mercury, A Mercúrio 68. 68. Desculpe, meu amigo, não, é porque eu não tenho uma visão 100% normal, então essas letrinhas miúdas realmente às vezes me atrapalham no sentido de fazer a leitura. Fortaleza e Ceará. O Ceará realmente, para mim, foi a grande surpresa, porque o Fortaleza, para mim, tem o melhor presidente de clube do Nordeste. Primeiro que ele não fica nessas coisas de marketing, de estar cuidando de outras, que hoje o pessoal gosta muito, né? O politicamente correto, falar de vários aspectos da nossa vida diária. Então, o Fortaleza, o cara só pensa em futebol. Ele mesmo já disse que ele tem um departamento de marketing, mas que o marketing dele tem que ser voltado para o futebol. Até nisso ele só pensa em futebol. Só pensa em futebol. E aqui não. Aqui o cara está pensando em horta, está pensando em apoiar grupo LGBT, nada contra, mas está pensando em fazer isso. Está pensando em demonstrar que não há racismo e não sei o quê. Clube de futebol, para mim, isso aí eu penso da mesma forma que alguns. Muitos devem discordar. Clube de futebol, para mim, é pensar em futebol. É pensar em futebol. Mas desculpa, eu estou falando demais, aí estou até limitando a Não, sua. tá tranquilo. E é só endossar, Tila, sobre essa questão, assim, as coisas têm que ser divididas, certo? Acho, assim, que o Bahia, ele é importante tocar nesses assuntos, mas sem descuidar do produto do futebol. O que aconteceu foi que, às vezes, quando a gente sempre fala, o DNA do clube de futebol justamente é dentro das quatro linhas. Se a bola não entra, não adianta que as ações afirmativas não vão dar certo, né? O plano de sócio não vai dar certo, né? Lá a portaria vão reclamar, o cara da grama vai reclamar, porque simplesmente, mesmo não tendo nada a ver, mas a bola não entrou, o Bahia não está Não, ganhando, isso é o ponto fundamental. fundamental. Assim, e tanto que eu critiquei no Twitter, vale ressaltar que eu apoio as questões das ações afirmativas, mas ficou um pouco de ações oportunistas. Por quê? Porque as ações afirmativas, de uma hora para outra, desapareceram. Aquela imagem de Bahia progressista, aquela imagem de Bahia que tocava em assuntos delicados, assuntos da sociedade, que são importantes, mas chegou um momento que sumiu. Por quê? Porque a diretoria, que no meu modo de ver, ela é, vamos dizer, frágil no sentido de discurso. Ela é frágil porque ela não tem, vamos dizer assim, coragem de botar a cara a tapa. Não tem coragem de dialogar com quem critica e principalmente com o seu torcedor. Então, o que faz? Vou me recolher, não vou fazer mais nada, não vou falar com o torcedor. Tanto que teve o rebaixamento e o pronunciamento demorou de aparecer. Né? Me lembro da situação do próprio, falando já em ação afirmativa, né, tocar em um detalhe sobre o Cleison mesmo, sobre aquela acusação da agressão. Eu mandei mensagem para a assessoria para saber o posicionamento do clube. Aí disse assim, ó, a gente não vai falar nada porque tem um jogo contra o Fortaleza. Aí eu disse, tudo bem, até entendível, beleza, vamos pro jogo.
Teve um rebaixamento, tudo bem. Eu sei que todo mundo pode estar chateado, está triste, não quer falar agora, tudo bem. Mas passou uma semana, passou duas, passou três, virou o ano e o Bahia não se posicionou. Além de não posicionar disso aí, até contratações mesmo de jogador mesmo, o Bahia até o momento nem divulgou a transparência. Douglas mesmo está dias e dias no Havaí treinando. Agora, ontem que o Bahia foi divulgar, nem que Douglas foi, na verdade, foi ontem isso mesmo. Que o Bahia foi divulgar que rescindiu o contrato de Douglas, que o Douglas agora já fica com o Havaí definitivo. Então, assim, o Bahia ele se perdeu ao longo do caminho. E que quando se perde ao longo do caminho, tudo que foi construído, né, como não sei quem foi que falou isso, o Bahia hoje é um castelo de areia, onde a onda veio e derrubou. Hoje o Bahia é dessa forma. Diego de Leon, Diego esse de Vidal. Leão, isso. O clube está mal por incompetência e arrogância desse presidente mimado. E Belizani realmente ele passa essa imagem de ser uma pessoa arrogante. Entendeu? Ele entende tudo e ninguém entende de mais nada. Assim, você focalizou no assunto aí de demorar para se posicionar, tal. Eu acho que se perdeu mais ainda a partir do momento que Lene Franco sai do Bahia e vai para o Botafogo do Rio. Porque quando o Lene saiu do Demais. Bahia e foi para o Botafogo, as coisas começaram a rarear, né? Tão raramente aparecia alguma postagem. E se você for olhar o do Botafogo, você vê que as postagens eram mais ou menos, melhor dizendo, são mais ou menos semelhantes àquilo que ele já fazia aqui. E receita, Tilé, a gente vai falar em receita, em números mesmo. O Botafogo, em pouco tempo, desde a chegada de Lene, alavancou o plano de sócios. Né? O Botafogo conseguiu um mínimo de receita, né, favorável. Né? Tanto que tem um plano de sócio lá, se não me engano, camisa 7, em alusão a Túlio, né? Maravilha. Então fez um monte de ação com o Túlio. Né? Uma captação assim incrível, porque é o talento do profissional. A gente perdeu muito com a saída do Lene. A gente não Eu acho conseguiu isso também. repor. É um cara que pensasse de marketing, pensasse de mercado, que pudesse, de certa forma, conversar com o torcedor nesse momento de rebaixamento, né? Porque sabe que o torcedor está chateado, que vai cancelar o sócio. Eu conheço torcedores mesmo que vai ser sócio, mas não vai ser sócio acesso garantido porque não vai no estádio, porque está chateado, porque fez de tudo no ano passado, né? Para poder estar, desde a reabertura. Então, eu acho assim, o Bahia vai ter que, essa diretoria aí, se rebolar mesmo, calçar o sapato da humildade, né, para poder fazer, não é só calçar o sapato da humildade, também fazer para reconquistar essa torcida. E claro, reconquistar dentro de campo, não tem outra saída. Deixa eu ver se eu puxo aqui uma opinião que teve aqui que fala de falta total de transparência fora a omissão. A omissão foi mais ou menos o que o Lucas já falou aí, né? Deixou de se pronunciar, levou um tempão para falar sobre após o rebaixamento, né? E a transparência, o caso mais recente é de um diretor que foi contratado, assumiu em setembro e o clube não divulgou nada. E depois vem algumas pessoas da assessoria de comunicação dizer: não, porque o Bahia só precisa anunciar as coisas do futebol, não precisa anunciar. Mas peraí, meu amigo. Não sei se você soube dessa. Não, eu sou. Eu soube. Você é muito antenado, você é um cara muito por dentro das coisas. Eu soube, dizer, não, que a gente só anuncia as contratações de futebol. Que Deus assume um diretor geral, teoricamente. E um cargo importante. E um cargo importante no clube. Teoricamente, entre aspas, aí, após o presidente e o vice após Belitani e Vitor Ferraz, seria a pessoa mais importante. Teoricamente, porque o Bahia não tem uma diretoria com vários departamentos, não tem isso, né? Desde a gestão primeira de Belitani, que parece que eram 4 ou 5 gerentes, tal, gerente de marketing, gerente É tanto gerente no Bahia. 4 ou 5 só, eu não me recordo direito mais ou menos os carros, mas eram 4 ou 5 só. Então, esse cara contratado em setembro seria a contratação mais importante fora do departamento de futebol do clube, e o clube não quis anunciar. Quer dizer, é uma piada o negócio desse. É uma piada porque é um cara que é um cargo importante no Bahia. Exato. Qualquer contratação tem que ser divulgada, certo? Não é só questão de futebol, assim porque é transparência, você mexe com valores, e se você mexe com valores, mexe com plano de sócio, que é um carro-chefe importante no clube. Claro que patrocínio, Canaã, casa de apostas,
a Zinzânia que também estava, essas marcas que estão no Bahia, são importantes porque também deixam o seu dinheiro, né, o Bambá no clube, para poder fazer a máquina do giro, né, o giro econômico acontecer. Mas o torcedor merece uma justificativa. E é um cara que é de um cargo importante e que também está desde de setembro, muito tempo no clube. E o Vitor Ferraz foi questionado sobre isso. Ele falou que a presença do Eduardo Gadelha reforça as boas práticas de gestão. E que boas práticas são essas que escondem tudo do torcedor? Né? Se a gente for falar agora de elenco, por exemplo, o Gabriel Novaes foi para o Red Bull Bragantino, o Bahia soltou uma nota. O clube japonês lá renovou com o Matheus Saldanha e o Bahia não falou nada. O Douglas, como eu falei anteriormente, treinando no Avaí, o Bahia também não falou nada, só falou depois. Então, assim, a gente não sabe o que acontece no Bahia. Por que está se comportando dessa maneira? De tudo isso, não lhe interrompendo, aliás, já Sim. interrompi sem querer. Então, pode falar. Sabe o que era mais grave de tudo? É que eram 10 pessoas no departamento de comunicação. É muita gente. Que diabo é isso, rapaz? Muita gente. Muita gente. Eu já vi a assessoria de comunicação do Bahia com um elemento só, o cara sozinho fazendo tudo. Federação de Futebol também tinha um só para tudo. Foi comentado aí recentemente na imprensa que num jogo aí em Pituaçu tinham 10 pessoas trabalhando no departamento de comunicação. 10! Irmão, que é isso? O Bahia, na verdade, virou cabide de emprego. Isso você falou agora que eu justamente ia falar. Cabide de emprego. Claro que algumas saídas eu lamento pelo profissional que eles foram. Por exemplo, o Vitor Tamar, o André Freire. Né, são pessoas que eu já conheço há bastante tempo. O Vitor sempre, comigo, foi muito solícito nos jogos. O André também já conhecia também. O Elias era um menino do estágio também que deixava sua contribuição. A minha crítica da saída deles é por conta de como o Bahia até tratar a saída do profissional. O Bahia não fez uma nota, não falou de que os serviços prestados por esses profissionais, por exemplo, o Vitor Tamamé desde 2009. O Bahia não falou nada, não falou nem um texto assim. 12 anos no clube, né? 12 anos no clube. Merecia, o Vitor Tamar tá desde 2009, acompanhou isso, aquilo, como um textinho, para do nada enaltecer, nem isso. Foi chutado, quer dizer, os 12 anos que ele se dedicou com o clube que ele torce, né, que o cara tá ali vivenciando o Bahia, e não serviu para nada. Porque o clube não reconheceu, simplesmente, obrigado, tchau, viu, passa ali no RH ali, pega seus vencimentos ali, tchau, um abraço. Aí você vê, preste atenção, não sei se você vai concordar comigo. Aí você vê a falta de coerência das coisas. Porque, por exemplo, fizeram um vídeo aí outro dia, tem pouco tempo, uma semana mais ou menos, um vídeo agradecendo aqueles que estavam saindo, aqueles jogadores que estavam saindo. Fizeram uma montagem aí com os jogadores que não iriam ficar, agradecendo. Meu amigo, você agradece a quem derrubou o clube, a quem levou o clube à Série B, a quem... Eu não entendi nada, sinceramente. Tem muita coisa que está muito perdida, sabe? Muita coisa perdida. Eu acho que desses que... Justamente com a saída de Lene, mas o comunicação não era Lene, se não me engano era Nelson Barros Neto. Neto que é o chefe máximo, vamos dizer assim. Então, assim, um vídeo agradecendo aos jogadores que estão, inclusive, se recusando a ficar, preferindo ir para outros clubes, porque o Bahia caiu para a Série B, quando eles foram os responsáveis também diretos pela queda. Aí o clube vai e faz ridículo isso, ridículo. Faz um vídeo em homenagem, editando lances de gols, homenageando esses que estão saindo. Tinha para homenagear o quê, pelo amor de Deus, rapaz? Exemplo de alguns jogadores, né? Não, concordo. E assim, tem jogadores, claro, que foram importantes. Por exemplo, do Conte, como a gente perdeu para o América Mineiro, o América vai jogar Libertadores. Gilberto, desde muito tempo que eu praticamente já tinha dentro da minha cabeça que Gilberto não ia permanecer. Inclusive, falei com alguns torcedores, né, que tem uma proximidade que, olha, independente de a gente ficar ou não na primeira divisão, o Gilberto não vai ficar. Porque eu participei de uma coletiva antes do jogo do Grêmio na Fonte Nova. Eu fiz a pergunta para ele, mas basicamente em relação ao fato de ele estar tanto tempo no Bahia e viver essa questão de rebaixamento, porque o Bahia sempre idealizava chegar na Libertadores, o ponto máximo, que sempre ficava na Sul-Americana, e a Sul-Americana, na verdade, vinha como um prêmio por permanecer, porque é sempre assim, o Bahia lutar para não cair, deu chance para a Sul-Americana, era um prêmio para ficar. Né? Então eu vi na cabeça, na semblante do Gilberto, que ele tipo assim, pô cara, tô de saco cheio de ficar aqui. Tô de saco cheio já de ficar carregando esse time nas costas. Certo? Eu, assim, agradeço muito o Gilberto pelos gols, por muitos jogos. Claro, foi um goleador máximo. Isso a gente não pode deixar de ressaltar.
Eu acho que o Mas Betis tem até uma exceção, digamos assim. é exceção de Não é? tudo isso aí. De Eu tudo isso concordo aí. com você. Porque Conte fez bons jogos, claro que falhou no jogo Uhum. do esporte. Luiz Otávio segurou muito o piano nessa reta final. Para mim, um pilar que vai ser importante na Série B. Até quando ele permanecer, porque é um jogador que tem mercado. Né? Mas os outros que saíram, Nino já estava na sua ponta, no seu limite, não tinha mais o que mais distrair. Um cara já de 35 anos. Jogar uma Série A de titular absoluto, porque a gente sabia que precisava de contratação de lateral e o Belintani ignorando, o Vitor Ferraz ignorando, todo mundo ignorando. E aí vem um jogador que, pelo amor de Deus, eu vejo o torcedor aí morrendo de saudade. Me desculpe você que está assistindo a live, que gosta desse jogador, mas para mim, um dos responsáveis pelo rebaixamento com esse Rossi, né? Vai lá jogar na Arábia, vai estar rico, né? Porque quem vai para a Arábia vai ficar rico, vai mudar de vida, mais do que ele já está rico. E de times que ele já jogou, Bahia, Inter e Vasco, ele, é claro, com certeza ele fez seu dinheirinho, e na Arábia não vai ser diferente. O cara não cumpriu as metas, né, que ele tinha uma meta para ser batida. Por quê? Porque ele provocou a expulsão no jogo do Fluminense, na penúltima rodada. Porque ele podia sair ali tranquilo de ser substituído e acabou. Contra o Fortaleza, ele seria importante. Porque ele estava num entrosamento muito bom com o Tonino Paraíba pelo lado direito. Simplesmente ele ignorou isso, né, caiu na provocação de Paulão, né, o zagueiro, e acabou sendo expulso. Não cumpriu a meta, porque o último jogo seria do Fortaleza. E também, voltando um pouco, tirar no tempo, na Sul-Americana, quando ele balançou lá as partes íntimas lá para o juiz, e foi adversário, acabou sendo expulso também, prejudicando o Bahia. Então, como é que você vai ter saudade de um jogador que só fez prejudicar o Bahia? Como é que você vai ter saudade disso? Né? Não, eu São não é questão coisas de que não. saudade, eu falo que é um absurdo, eu acho. É porque tem torcedor que tem É saudade. Né? homenageado. Você pega, faz um vídeo homenageando esses caras, não sei o que, que estão Que você é saindo. obrigado a colocar a gente na Série B. Mas, tipo, era para ser Pois é, assim, o rapaz, título. mas a quem rebaixou o clube, sinceramente, isso na minha cabeça não entra. Velho. Na minha cabeça não entra. Ou eu sou muito diferente, penso de uma forma diferente, mas na minha cabeça isso não entra. Eu posso até achar que Gilberto merecia, que realmente Gilberto foi um Sim. cara que, né, que se destacou e sempre, pelo menos, pareceu, deixou transparecer o amor que tinha pelo clube. Mas você vê agora aí, como você citou, saiu o Gilberto, saiu o Rossi, aí sai o Bahia perde Conte e o Pablo para o América Mineiro. Pelo amor de Deus, rapaz. É muita incompetência. É muita Demais. incompetência. Você não Porque pode segurar jogadores aqui. Na minha visão, o Bahia tem muito mais condições de pagar, de conseguir faturamento, conseguir renda para bancar do que o América Mineiro. Pelo amor de Deus. Aí perde jogadores para o América Mineiro. É o fim da picada, velho. eu, assim, por Conte, eu até, assim, conversando com alguns colegas, né, lá no grupo também, no WhatsApp, falava assim, cara, eu acho que por Conte eu até poderia fazer um esforço, até de junto com o parceiro do clube, né, vou ver aí se você dá uma parte, eu vou dar um jeito de dar outra parte, a gente vai negociando aí com o Benfica para ver quanto são 12 milhões, são 14 milhões, ver com o parceiro aí se pode dar uma parte, vamos tentar lutar pelo jogador. Que eu não sei se tanto que se o Belintani lutou tanto pelo Conte, Não não. parece que tenha Não lutado. parece, não. Parece que, tipo assim, é 14 milhões, não Cruzou vai os dar, não. braços. Cruzou os Tipo braços. assim, tipo assim, quando você vai no shopping e aí olha assim, pronto, tá caro, cara. Não vou nem pensar em parcelar pra ver se dá pra levar. É. Foi com a situação do Conte. O Índio Ramírez, eu já vou de um ponto a ponto. O Índio, sim, é um cara que, por mais ter 23 anos, né, jogador jovem, mas ele vem de uma lesão séria. A gente sabia que ele não ia voltar do mesmo nível que ele estava em 2020 e que em uma reta final a gente precisava de jogadores que dessem resposta rápida, porque o Bahia precisava de uma resposta rápida. Com o Guto, a gente até conseguiu essa esperança até os últimos momentos, porque foi o fator Guto Ferreira que fez o Bahia ainda ter chance, porque se Dabove continua, o Bahia já estaria rebaixado há muito tempo, né, para a Série B. O Guto deu essa alma, vamos dizer assim, aquela coisa assim, vamos lá que ainda dá tempo, e dava até tempo mesmo. E o Índio Ramírez não daria essa resposta. E assim, pelo que a gente sabe, para o Índio ficar, o Bahia ter que fazer uma aquisição e, junto com os agentes do jogador e o próprio atleta, claro, um contrato de 4 anos. Eu acho assim, na minha visão, é perigoso você fazer um contrato longo, porque você não sabia se o Índio Ramírez ia dar essa resposta, né, no ano de 2022, mesmo na Série A ou na Série B. Eu acho que no cenário de Série B já definido,
Aí eu pensaria em 1 ano e meio no máximo, para depois, o Índio jogou bem, o Índio cumpriu jogos, fez, deu assistência, números são bons, beleza, vamos ampliar. Né? Vamos botar aí mais 2 anos, ou mais 1 ano e meio. Né? Mas eu acho que fazer 4 anos com o Índio Ramírez é meio complicado. Eu não sei como foi os moldes da negociação com a América, se empurrou esses 4 anos, só foi só com o Bahia, porque às vezes tem às vezes essa situação de empresário que às vezes olha para o clube, não, vou empurrar esse contrato aqui mais longo, porque aqui a gente vai deitar, vai ter mais oportunidade, vai poder usufruir mais do clube. Em outros ele já bota 2 anos, ou com outras condições até. Então a gente não sabe muito como foi essa negociação com a América. Mas que de fato a gente perder jogador para o América não é normal. Né? Aliás, não é normal a gente. Dois dos teoricamente melhores jogadores que nós tínhamos do Bahia. 2021. Né? Pois é, e são jogadores sei lá, que, assim, e clubes como América e outros que vão disputar a Libertadores, coisa que a gente poderia estar. Em 2019 a gente poderia estar na Libertadores. Não tem outra situação, outra visão que eu possa ter diante disso. O Bahia, na verdade, todos os anos que vislumbrou grandes conquistas, não conquistou por incompetência. O Bahia, eu digo com toda a verdade, com toda a sinceridade para você, para quem está assistindo, eu tenho inveja assim do Fortaleza, porque o Fortaleza ele sai de uma Série C, passa muito tempo na Série C, não foi 2 ou 3, 4 anos, não foi muito tempo na Série C, para vir para a Série A, para a Série B, para a Série A, passou alguns maus bocados sim, mas soube focar no que era importante. Né? E por isso está colhendo os frutos. Isso é a situação, é como na vida. A gente planta e escolhe o que a gente planta. Fortaleza está colhendo. Me lembrei aqui agora de uma outra coisa. Que Belitani, uma certa feita, disse que o planejamento era ficar entre os 10 primeiros colocados, os 10 primeiros da tabela, quer dizer, para ficar na primeira parte da tabela. Um clube como o Bahia, você não pode, o presidente dar uma declaração desse tipo. Eu me lembro que quando o Bahia fez a melhor pontuação dos tempos corridos, dos pontos corridos, né, dos anos de pontos corridos, de 2003 para cá, se não me engano, né? 2003, isso para cá. Isso. Estavam comemorando o 10º lugar, o 11º lugar, a melhor colocação do Bahia de pontos corridos. Isso é ridículo, meu amigo. Um clube como o Bahia ele teria que ficar no mínimo, na última posição que conquistasse uma vaga na Libertadores. Me parece que é o 8º. No mínimo. 7º, 8º estava ótimo. É uma piada. Depois me traz um treinador argentino. No início do retorno de um campeonato brasileiro, quer dizer, já tinham passado os primeiros 19 jogos. O cara chega aqui para os outros 19, que são 38 no campeonato brasileiro, né? O cara chega aqui sem conhecer nada. Não conhecia nada do futebol brasileiro. Não era momento de fazer aquilo, minha gente. Isso é porque quer entrar no modismo, porque o Flamengo trouxe Jorge Jesus, que o outro trouxe aquele São Paulo. Então, para dizer que está entrando na era da modernidade, me inventa um treinador argentino que não totalmente fora de contexto. Pois é, porque assim, Tilé, o que eu posso explicar sobre a situação do toda boa. O treinador argentino processo, digamos, agora, um exemplo. Só para você me entender, dizer, que é início de temporada, para o cara colocar a filosofia do trabalho dele, né? Implantar essa filosofia, mas trazer, falta no meio do campeonato brasileiro, rapaz. Meu Deus do céu, um cara que não conhecia nada do nosso futebol. Nada, e assim, é como você traz treinador argentino, português, sei lá, de qualquer país, é você romper com uma cultura. Né? O argentino, ele trabalha muita força, o físico, e jogador brasileiro, a gente sabe que ele não gosta muito de treinar físico. Ele quer o tático dele, certo? Tá ótimo, equivador tático, porque gosta daquele famoso coletivo, e aí já tem os outros já definidos na cabeça do treinador, e aqueles outros são reservas, e aí tá tudo certo, vai pra concentração, se o jogo foi em casa, sai para o estádio, faz o jogo dele, se não, vai para o aeroporto, viaja tranquilo, tá ótimo. O Daborre, pelo que eu pude me informar, é um treinador que queria muito trabalho físico, e aqueles que treinassem melhor a parte física eram escolhidos para ser titular. Não era no critério tático, era no critério do físico. E aí era o que aconteceu? O jogador, claro, fica insatisfeito, o jogador olha pro banco de reserva, pelo amor de Deus, o cara é maluco. Vamos correr aqui, velho. Vamos dar um jeito aqui. É aquela coisa do baba, sabe? Aquele baba assim que você monta o baba. E aí, velho? Você que é atacante, vai lá pra frente lá. Toca aqui, porque aqui eu vou chutar. Foi uma desorganização completa.
A questão do Dabu foi porque o Danitani olhou pro Fortaleza aqui, vizinho de Marcelo Paes, e olha, tem Vojvoda lá, né? O argentino deu certo, né? Peraí que eu vou trazer também. Só que o Vojvoda, quando ele chegou no Fortaleza, o torcedor tem que entender uma coisa, o Campeonato Cearense ele parou por muito tempo. Então ele já chegou no estadual, né? Já chegou no reta final de estadual, porque a gente tem que entender que a Copa do Nordeste terminou, e quando o Fortaleza sai para o próprio Bahia, ainda teve o restante do Campeonato Cearense. Né? E eu lembro que ainda era o Anderson Moreira no Fortaleza, o Anderson cai, e aí que o Fortaleza rompe com toda a cultura e traz o Vojvoda. Poderia dar errado? Pô, claro que poderia. Mas, felizmente, deu muito certo. Né? O A Anderson também foi tendência, pro talvez, até a tendência tivesse sido dar errado mesmo. muito errado, Entre né? errado e certo, que eu quero dizer. A Entendeu? tendência maior era ter dado errado, mas deu certo. Mas deu certo, e aí o Anderson foi pro Botafogo, subiu com o Botafogo, o Vojvoda levou a Anderson sai Fortaleza. mal do Fortaleza, se torna o grande Até musiquinha teve no mestre da volta do Botafogo. Botafogo. A gente Até conhece, né? música. É por isso que o futebol é gostoso por causa disso, É. porque ele tem essas nuances. E aí o Dabove, a gente sabe que só conseguiu aquele jogo contra o Fortaleza. O próprio Fortaleza, né, falando de Fortaleza, ele na área, naquele jogo apoteótico de Roda Liga. Porque não vem me dizer que ninguém tava na cabeça que Roda Liga ia fazer 4 gols no Fortaleza. Verdade. Nem eu. Eu já assisti o jogo assim, o Bahia vai tomar um fumo hoje. E vai estar mais lenhado do que já está. E vai ser aquela situação terrível. O que aconteceu da Liga 1, 2, 3, 4 e Verdade. saiu o cara. Né? O cara, ou ele tem respeito hoje do elenco, da torcida, muito por conta daquele jogo e por ser, por onde eu sei, um profissional comprometido. Né? Que sentiu o rebaixamento, como poucos. E olha que tem poucos meses de Bahia. Ele sentiu realmente o rebaixamento. E, de fato, o Dabove, ele foi um erro. Um erro onde que o Bahia poderia começar, como você mesmo falou, e eu concordo nisso, no início de temporada, ele analisando o mercado com Dade, junto com o executivo de futebol, Exato. apontando o caminho, é assim que eu quero, a característica é essa de meio de campo, de lateral, de atacante, de goleiro. É assim que se constrói um planejamento. Não é pegar o cara e dar, olha, o grupo é isso aí, resolva aí. É por isso, tá, Tila, até aproveitar e falar uma coisa, que eu bato nessa tecla. O treinador brasileiro, ele é vítima do processo. Claro que muitos, às vezes, não têm preguiça de se capacitar, de enxergar o futebol. Que a cada 10 anos, você costuma falar isso, a cada 10 anos o futebol vai mudando. Né? O treinador ele acaba não acompanhando esse processo. Mas é muito também do fruto do próprio processo culpar o treinador. Porque as diretorias não planejam, ele é emergencial, não deu certo, traz aí um monte, atenção de que lateral, traz aí, volante, traz aí, E aí é assim chega mesmo que funciona, viu? É e assim mesmo que joga. funciona. Resolva aí, o cara olha, pô, mas não é o jeito que eu gosto, não. O volante que tem aqui, ele não é de pegada, é um jogador de construção. Ah, o meio daqui não é de chegada na área. Ah, meu atacante daqui é lento. Ah, o lateral não tem um bom apoio e não sabe recompor. Quer dizer, totalmente descaracterizado da filosofia que ele gosta de trabalhar. Então aí você olha pro treinador, vai, resolva. Não vai resolver. Não é de uma hora para outra, né? Então, o Guto, ele veio com aquela situação de tentar salvar o Bahia, por pouco aconteceria. Na verdade, o time, Tilek, é que o Bahia não entende essa palavra time. O Bahia ele entende a palavra atraso. Por quê? Como é contrato da Bove e dado sai, o Guto já estava na corda bamba no Ceará. E esperava só um pouquinho. O Guto saía, vinha, e já dava mais tempo ainda. A gente pontuava muito mais. Dava até como prêmio, como eu falei anteriormente, de ir para a Sul-Americana. Mas aí não, ficou aquela maré mansa. Não, bota o Cláudio Prates, bota não sei quem, bota o Zé da portaria para ir treinar. Aí depois, não, vou trazer a Argentina aí, porque lá no Fortaleza deu certo. Aí deu errado. Simplesmente. A única coisa que há de discordância até agora entre os nossos pontos de vista é que você, por exemplo, tem defendido muito o Guto aí, e eu acho que o Guto teve tempo também. Salvo engano, ele dirigiu 14 a 15 jogos. Foram 15. Foram 15, acho que ganhou 8, tem 8 empates. Não. Acho que 8 triunfos. 4, eu vou olhar porque eu fiz esse vídeo O que eu no queria YouTube. dizer. Foi 15 jogos. Foram 15 Por que jogos. eu estou defendendo, falando desse detalhe de ter dirigido 15 jogos? Né? Em parte eu concordo com você quando você diz assim, ele chegou e quase salvou. Mas eu olho para um outro lado. Olha assim, foram
não foram 4, 5 jogos. Ele teve 15 jogos para salvar e não salvou. Eu não ficaria com um treinador que foi rebaixado, também tem culpa. Né? Guto também tem culpa no rebaixamento. E aí eu acho que é mais um erro. Gente, respeito todo mundo que pensa ao contrário. Eu sou daqueles que não discuto a opinião de ninguém. Eu dou a minha e ouço e respeito a dos outros. Né? Então, eu fui participar do programa de Juliano, o último programa do ano, o Jogo Aberto Bahia na Rede Bandeirantes, no dia 31. E aí, alguém, mas você tem que reconhecer, sim. Eu reconheço que o Guto tem serviço prestado por demais ao Bahia. Mas não nessa passagem agora, na minha visão. Agora, eu não sou dono da verdade, não. Eu dou na minha opinião só. Eu acho que o Bahia não deveria ter ficado com ele também, porque ele também foi um dos que participou do rebaixamento. Mas respeito o trabalho dele, já nos deu o título, inclusive, da Copa do Nordeste, né? Já deu o título de campeão baiano. Então, não estou dizendo que Guto não é um bom treinador. Estou dizendo que não era o momento, na minha opinião, dele continuar. Se o clube é rebaixado, eu acho que o Guto deveria ter trocado o comando técnico. Erro que também parece que está cometendo o Grêmio, que manteve o Mancini, que é outro bom treinador, mas foi rebaixado. Foi ele quem foi rebaixado nos últimos jogos. Né? E teve tempo também para salvar, porque me parece que ele pegou quase com o turno inteiro, quando ele saiu do Atlético de Goiás. Então, respeitando os pontos de vista em contrário, eu acho que o Bahia não deveria ter ficado. E agora, para a gente engrenar de vez o assunto, eu quero ouvir a sua opinião. Eu estou muito preocupado com o que pode acontecer, o que o que vem a acontecer, o que virá, melhor dizendo, você está falando de futuro, o que virá a acontecer com esse Bahia que está se montando para 2022. Outro dia eu estava trocando conversa, batendo papo eu e Lucas, e a gente fez uma lista aí até Lucas muito mais antenado do que eu, que não vivo hoje em dia tão assim, atrás de informações, tal. Porque a live aqui é só para a gente comentar assunto, trocar ideia sobre assunto, discutir assunto. Não tenho nenhuma obrigação aqui, está dando furo em ninguém. Porque o Bahia está trazendo, dá um furo assim, de uma contratação, tal. Live não é isso. Né? Então, a gente fez uma relação, eu vou até dizer, você fez uma relação e tinham quase que 11 naquela época, naquele momento, naquele momento. Tinham 11 que saíram, depois me parece que ainda saiu mais gente, saíram quase em torno de 15. O Bahia tinha contratado 4, até aquela nossa conversa de 7, 8 dias atrás, tinha contratado 4, renovado com um, que era o Ronaldo, né? O que é o Ronaldo. O Ronaldo da base, atacante, isso. Tinha renovado com ele, e me parece que agora contratou mais um, que foi o William Maranhão. Você acha que é o suficiente, em função daquilo que a gente já perdeu, daquilo que já foi embora, para uma boa temporada de 2022, Lucas? Qual é a sua opinião? Eu acho que suficiente não, porque a gente tem muitas lacunas ainda para ser preenchidas. Acho que quando a gente fala em contratação de volantes, tu acha assim, o Guto vai jogar retrancado, o Guto vai jogar por uma bola, o Bahia não vai ser propositivo, o Bahia vai ser reativo, o Bahia aquilo. Não, o volante hoje, ele já mudou muito do conceito volante dos anos 90, do início dos anos 2000. Quando a gente fala de volante, aquele cara só de destruição. O volante hoje, ele tem que saber jogar. O cara que é brutucu, aquele cara brabo, grosso, aquela coisa, não arranja lugar, vaga em time de médio. Tem que ser mais moderno. Tem que sair pro jogo, trabalhar a bola, distribuir o jogo, visão de passe, visão de lateral passada em profundidade, né? Pisar na área, como a gente costuma falar hoje na linguagem do futebol moderno, pisar na área, aquele cara que, além do meia armador, tá ali como uma opção de finalização, até mesmo de um cruzamento, né, por elevação para chegar no centroavante. Então, o volante hoje ele também tem um papel de construção. O Bahia ainda precisa muito ainda de contratações. Acho que você está apostando muito no Douglas Borel. É um jogador promissor, mas a gente sabe que a torcida do Bahia ela não é de uma torcida que tem paciência para o processo. O Borel, tudo bem que ele apareceu nos jogos de profissional ano passado, mas, de certa forma, ele vai começar a escrever sua história agora na temporada 2022. É agora. Não tem outra oportunidade que, mas o Borel é agora, porque ele está com prestígio contra a torcida. O Borel, ele, apesar de ter o Jonathan na concorrência, mas é até uma contratação que eu não vejo com bons olhos, porque o Jonathan, apesar de alguns torcedores do Botafogo terem dado algumas boas referências, mas olhando o vídeo, não sei se você percebeu, o Jonathan, ele não vai para a linha de fundo cruzar com a perna direita. Ele corta para dentro e corta para a esquerda.
Aí eu brincando com a galera lá no grupo, falei assim, rapaz, daqui a pouco o Bahia vai no sede aquele lateral esquerdo. A gente só vai ter Borel de novo. Como foi com o Nino. Eu não duvido mais de nada desse Bahia, não. Eu não duvido Aí mais de outra nada. coisa, esse Jonathan, me parece, salvo engano, jogou muito pouco. O pessoal fala, Muito porque, pouco. porque ajudou o Botafogo a subir. Muito pouco, Muito jogou pouco, pouco. ele teve lesionado muito tempo. E só jogou mais tempo no Carioca. O Botafogo ele Isso. tinha a opção do o Arley, que inclusive está sendo especulado no Bahia, que na verdade ele é um ponta, eu vi mais ele atuando mais como ponta do que lateral, mas ele diz que atua nas duas posições, ótimo. Né? Acho que a gente precisa de um zagueiro para tomar conta da defesa no lugar de Conte. Aquele cara que chegou aqui, eu vou moralizar. Aqui quem manda sou eu, nessa cozinha aqui quem manda sou eu. Acho que também trazer um outro meia para pensar o jogo, para dividir com o Daniel essa função, porque Daniel é um jogador que ele não é essa ruindade que o torcedor pensa. Eu vejo o Daniel como um cara que ele pode ajudar, desde que o outro tem que chegar, a própria comissão chegar e conversar com ele. Meu filho, se a marcação tá difícil, saia da marcação. Porque eu ia pro jogo na Fonte Nova, dessa reabertura. Eu só não fui no jogo do Palmeiras, que foi o primeiro jogo, eu não tinha tomado a segunda dose. Falei, não, vou esperar tomar a segunda, depois eu vou. Na Chapecoense era meu aniversário de casamento, eu também disse que não vou, porque senão eu quero arrumar problema em casa. Só depois do jogo do Ceará até o jogo do Fluminense. E aí eu sempre observando, que eu gosto de ficar ali no leste intermediário, né, pra olhar o jogo de cima. Aí olhando assim, o Daniel ele é um cara que ele aceita a marcação facilmente e não é um cara que cola no volante para começar a construir o jogo. Dificilmente ele cai, às vezes é o Mugni que tem que fazer isso, que é o segundo volante. Claro que a atribuição do segundo volante fazer mas o jogador de meio de campo, de criação, de armação, tem que ter um papel mais presente do que o segundo volante. E o Daniel ele tem essa função. E outra coisa que me preocupa, porque a Série B é jogo de força, é de físico, é pouca técnica. O Bahia não adianta pensar em um time muito técnico, não tem que pensar em um time forte. Acho que o Guto está certo em fazer um meio de campo forte, como ele falou na coletiva. O meio de campo do Bahia era muito frágil. Né? Nosso primeiro volante era Patrick. Patrick não é primeiro volante, é segundo volante ou um terceiro homem de meio de campo, porque ele não é de pegada. O Bahia só deu certo em todos os anos, se analisar o time do Bahia, porque tinha um primeiro volante, aquele cara que era o perdigueiro, que colava mesmo, que não tinha vida fácil. O Gregor era assim. Preto gostava de marcar forte também. Lima Sergipano gostava de marcar forte. Eu tô indo lá no passado, né? Porque a galera gosta de lembrar também. Trazer um pouquinho mais para a história recente. René Júnior, o Edson que jogou no Fluminense em 2017 também era um jogador de pegada. Então, Bahia, nessa contratação do Rezende e do William Maranhão foram importantes, porque são jogadores que têm essa pegada, que sabem jogar também, mas que têm essa pegada. Acho que o William Maranhão vai ser esse primeiro volante que a gente precisa. Talvez o Rezende seja o segundo volante e o Mogni seja deslocado para meia. Acho que o Mogni não vai fazer essa função de segundo volante como ano passado, vai fazer essa função com o Daniel na construção. E aí a gente vai já ver o Raí pela ponta, talvez o Cirino, que agora possa ter uma temporada, né? Vamos ver quem vai ser o Cirino do Bahia. Então, o Cirino não vai ser o do Atlético Paranaense, eu tenho certeza. O torcedor vai ter que ter paciência para esperar o melhor futebol do Cirino e rodar a liga lá como o protagonista. Precisa também de um centroavante para dividir a função com o Rodalega. Né? Tem o Marcelo Riano no primeiro momento, tudo bem, no primeiro momento, mas pense, o Bahia não pode pensar só a curto prazo, tem que ser a longo prazo. Como você falou anteriormente, foi muito importante. O Bahia hoje, eu acho que é uma característica importante da diretoria e que ninguém pode ter uma característica diferente dessa, que é a ambição. O Bahia não tem ambição. O Bahia entra pro campeonato, chegar em décimo tá bom. Se chegar nas quartas de final da Copa do Brasil tá bom. Se chegar ali tá bom. Não, pô. O Bahia tem 59 88 no escudo, caramba. Tem 59 88, chegou. A gente não bateu o time fácil, não. A gente bateu em dois times que eram favoritos na época. A gente não era favorito em 59. A gente pegou o Santos e foi lá e venceu. 88 o Inter tava buscando o Tetra. Porque tinha ganhado tri consecutivo em 79, precisava dar buscando o Tetra. Né? Então a gente não teve vida fácil. Aí em 90 a gente também foi até as semifinais contra um Corinthians que foi campeão, né? Aquele Corinthians de Neto, Tupanzinho, companhia limitada. Né? Então, o que a gente agora tem que se acostumar com pouco? Né? A gente tem que pensar agora o momento de subir. Quer subir para a Série A? Quer voltar? É agora.
É agora. Não tem que esperar chegar a Série B, não. É pensando agora. Uhum. É. Estamos praticamente chegando ao final da nossa live, faltam alguns minutos. E uma coisa que está me preocupando muito também, sabe o que é, Lucas? É o fato que Sim. foi revelado hoje, né? De 11 jogadores com Covid. Quer dizer, a gente já tem um elenco hoje limitado, está faltando algumas contratações. 11 pegam Covid, quer dizer, esses 11 já estão fora da primeira rodada. Porque o Sim. exame foi realizado para ter condições de jogo para a primeira rodada do Campeonato Baiano. Aí você tem 11 desfalques de uma hora para outra. Meu amigo, a situação não está nada boa. É difícil. Além É da difícil, né? dificuldade do próprio clube, ainda tem a falta de sorte. Né? Eu não gosto de falar que é azar, é falta de sorte. O cara, É falta de sorte. Eu prefiro nem falar essa palavra, não. Isso é falta de sorte mesmo, porque tem coisas que 11 só com casos de Bahia, né? Covid, meu Deus do céu, que coisa. E graças a Deus que todos assintomáticos, todos Sim, vacinados. mas ficam Isso é impedidos de qualquer maneira importante. de jogar. Né? Nicolas não poder jogar, né? É. Não vai poder jogar, né? Não vai poder jogar. E aí tem os meninos lá na copinha. Vai ter jogo contra o Votuporanguense. Eu falo bem devagar, pensando esse nome de time atrapalha. E aí você vai ter que buscar em algum time, alguns jogadores do Sub-23 que já vinham jogar essa partida. Assim, Tira, a gente não sabe até também do time do interior também a situação, porque a gente fala do time da capital, que às vezes pode recorrer alguns jogadores de outras categorias, até para tapar o buraco ali na primeira rodada. Mas o time do interior, que às vezes o elenco é aquele ali, não tem muita coisa para pensar, não tem aquela categoria. O que é a categoria de base do time do interior? Aquela coisa que é feita pro campeonato. Não tem aquela coisa que é cultivada, que tem a raiz, a cultura vamos supor, Atlético de Alagoinhas, com todo respeito às equipes do interior, Atlético de Alagoinhas, Fluminense, Vitória da Conquista, o Doce Mel, Jacobina e tal. Os caras não têm raiz, é aquela coisa, vai da copinha. Ah, faz aí um time de 20 anos aí, 17 a 20 anos, de banda pra São Paulo. Não tem aquela história, então assim, não tem por onde buscar outros recursos. Então, na minha opinião, por prudência, eu adiaria essa primeira rodada. Não sei se ele tem tempo hábil para isso, porque tem a questão de arbitral, né? Tem aquela questão de documentação, uma coisa. Não é baba que te vai ligar, velho, não vai ter jogo, não vai ter baba, não, porque fulano tá doente. Não é assim. As coisas têm que ser, né, documentadas. Mas eu acho que pela situação do Bahia, perder 11 jogadores para essa rodada Mas é de que o estreia é regulamento do complicado. campeonato, em função das poucas datas, né? Porque sabe que a CBF hoje prioriza, com relação ao lado de cá, a Copa do Nordeste. A Copa do Brasil é prioridade nacional. E os Sim. campeonatos brasileiros, das séries A até a D, também. Então a CBF largou por aqui 13 datas. Isso é por uns 5 ou 10 anos que é assim. 13 datas para disputar o Campeonato Baiano. Então foi colocado no regulamento, veja só como a situação é complicada, que você tem que ter 13 jogadores em condição de jogo. Quer dizer, imagine, você vai para um 11 jogo já com foram. 13. Se você tiver 13 em condições de jogo, tem que ter jogo. Não é, aí Aí, não é ó, questão dos 11 11 joga, que 3 estão no banco. infectados, não. Aí não é questão de quantos estão infectados, é quantos estão em condições de jogar. Então, o Disponíveis. regulamento do campeonato diz que se 13 jogadores inscritos na competição estiverem em condições, não estiverem infectados, né, tem jogo. Eu me lembro que a Negócio. Série B do ano passado teve um bocado de WO por causa disso. Teve WO, teve jogo. Só o Teixeira de Freitas lá, o Portela, levou 3 WO, imagina. Porque era uma quantidade enorme de infectados, não tinha 13 para botar em campo. Entendeu? E eu ia te falar 13, Tila, mas são 13 assim. 11 que vão 11 jogar, mais 3 no 2 são banco. 2, né? No banco aí, tipo, se for o goleiro e machucou, aí tem Imagina. um cara que é de 1,68 m, vai lá pro gol. Não vai ter condição. O cara que o zagueiro machucou, o cara tem 1,70 m. Aquela tampinha. Claro, tudo bem que tem zagueiro baixo, tipo o Canavaro da vida, isso aí dispensa comentários. Que era o zagueiro que dava conta. Tem zagueiro que não tem uma estatura de elevado de 1,80 m, 1,90 m, que dava conta. Mas, gente, vamos ser sincero, não tem condição. Pô, coloca 11, velho, se der certo, tipo baba. Vai trocando aí, 20 e 20 vai trocando aí. Se a gente for parar para pensar direitinho, eu acho que você tem toda a razão mesmo. Não teria que ser Não tem condição, 13, não. Deveria até ter um número mais elevado, digamos. Tem que ter 18 em condições de jogo. O jogo. No mínimo aí. Pelo Porque 11 mínimo, você bota. No mínimo. É. Porque o ideal 11 seria você 20, bota 13, jogando e 7 no mais 9 banco. no banco. É.
Enfim, Bota quando tem banco, né? o regulamento de campeonato geralmente é feito por um professor pardal. Geralmente. Né? Não é só o nosso aqui não, viu, gente? Qualquer tipo de Carioca, São regulamento. Paulista, O Mineiro, professor tudo por Pardal aí. sempre entra em campo aí, sempre dá uma pitadazinha. Inventa assim, eu faço isso aí. Dá no que dá. E se der, é Deus. Se não der, tudo bem. Isso mesmo. A gente inventa aí uma historinha aí pra ver se rola. Lucas, querido, muito Hum. obrigado pela sua participação aqui, nossa primeira live de 2022. Quero agradecer a você, foi uma participação bacana. Desculpe até ter falado um pouco mais do que o normal, porque geralmente eu deixo o Hum. convidado mais à vontade, mas acabou que o tema é tão polêmico, né? E é uma coisa assim que quem é Bahia gosta de dar a sua. Então eu avancei um pouco mais. Até peço desculpas a você, que você deveria ter mais tempo para colocar as suas ideias, né? E eu interferir menos. Que é uma coisa que eu gosto de deixar aqui, o meu convidado sempre à vontade, né? Mas quando se trata de Bahia, as coisas acaba a gente se empolgando, Toca né? no. Quem é Bahia é assim mesmo, sabe que é assim mesmo. Obrigado, viu, Com querido, pela certeza. sua participação aqui. Sucesso aí no canal do LC, né? No canal do Lucas César. César com Z, viu, gente? Com Z, viu, gente? Pelo amor de Deus. Um abração para você, querido. E que o nosso Bahia realmente faça uma boa temporada. Eu vou lhe dizer aqui com toda a sinceridade do mundo. Claro que todos para estar errado. Mas eu acho que esse ano a gente vai sofrer muito. Né? Eu também vejo A dessa gente vai forma. sofrer muito, não é pouco, não. Eu quero que queime minha língua, mas eu sinceramente não Não, ficaria. também estou doido Assim, que queime é minha. eu quero fazer churrasco, que igual fazer igual a carne, faça cortada assim, ó, em pequenos pedaços. Porque assim, eu não tomaria como surpresa o Bahia não subir, tô dizendo assim, bem sincero, porque são coisas muito difíceis, né? Acho que só no decorrer da temporada para as coisas ir Não, vai ser a melhorando. Série B mais complicada dos Vai ser, últimos tempos. teoricamente vai ser muito É, difícil, porque verdade. você tem um Grêmio aqui com uma folha de 8 milhões, você tem um Cruzeiro que está doido para voltar, que tem muito tempo que não disputa a Série A, tem um Vasco também, né? Então tem as equipes aqui do Nordeste, Sport e Náutico, que são difíceis para a gente enfrentar lá em Pernambuco, né? Torcidas apaixonadas. Tem CRB e CSA que ficaram ali até o último minuto para subir e não São times conseguiram especialistas de Série B. de Série B. E ia ser difícil já com os dois no Rei Pelé, a gente sabe disso. É. Então, meu amigo, vai ser dureza. Vai ser dureza mesmo. Infelizmente. Eu penso da mesma É, forma. Eu acho que vai ser um ano muito complicado para o Bahia. Muito, mas muito complicado mesmo. muito difícil mesmo. Sheila, quero agradecer demais a seu convite. Você é o primeiro convidado da live. Tanto que eu pensei, depois você no YouTube, depois vi, rapaz, Sheila tá no Instagram, rapaz, deixa eu correr pra cá. Aí eu fui indo direto pra cá, mas graças a Deus deu tudo certo. Né? Foi um momento muito bacana. Você o primeiro convidado de 2022 foi uma honra. Também falar a mesma coisa que, como a gente fazia aqui no Instagram, fazer minhas lives aqui, agora a gente tá lá no YouTube também. No momento que você tiver tempo, também aparecer lá pra gente bater um papo. Né? Galera que estava acompanhando aqui o canal e que está acompanhando a live pela primeira vez, a gente está lá no YouTube, só digitar lá canal da LC, vai aparecer lá uma fotinha minha, um cartão, vamos dizer assim, né, com a minha marca. Você chegar a se inscrever, amanhã vai ter primeiro quadro do Jogo Inesquecível que a gente fazia aqui no Instagram, vai ter primeiro vídeo lá, certo? Vai estar postado. Toda quarta tem Esquadrão em Pauta. Né? Sábado a gente vai ter nossa primeira live de pré-jogo e pós-jogo, então tem muita coisa. Então se inscreve lá no canal, ative as notificações para ficar ligado em tudo. Dê muito like, à vontade, não tem isso de dar like no lado, like em tudo, certo? E venha junto com o canal da LC construir esse momento, porque aquele recado que eu falo no vídeo e me ouso falar aqui, o canal da LC sempre vai ser a voz da nação tricolor no YouTube. Um abraço para você, meu querido amigo e companheiro, Luiz Roberto Pereira Alves, um velho companheiro, operador de mesa, trabalhou com a gente na Rádio Sociedade da Bahia, imagina. Passei pela sociedade na década de 80. Betinho, meu querido, um abração para você. Ele sempre, essas tiradas engraçadas, ele confirmado, o Bahia pode ser defenestrado. Não pense nisso, não. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho só de otimismo. É que tinha um narrador lá, viu? Uma figura, você não deve conhecer, não, porque você é um rapaz muito mais novo. Tinha um narrador lá, um locutor, melhor, narrador não, um locutor, que fazia o noticiário dos 55 minutos. A Rádio Sociedade tinha
o PRA4, que era a Sociedade em Cima da Notícia, às 6h55 da manhã, 7h55, 8h55, sempre 5 minutos antes de completar a hora cheia. Uhum. E esse locutor, que era nosso querido Maílson Marcílio, ele sempre tinha umas tiradas assim, fantásticas, né? Chovendo demais em Salvador, Salvador derrete como sorvete. Ele criava umas coisas assim para. Umas frases assim. Aí o Betinho está fazendo exatamente isso. O Bahia pode ser defenestrado, porque o Maílson vinha com cada previsão catastrófica, realmente. Um abraço, você, Betinho. Lucas, querido, um abração, viu? Obrigado pela sua participação. Tamo junto, Pelé. Abraço. Valeu.